Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá. Hoje é quarta-feira, é a última quarta-feira do mês de maio. E nós estamos aqui também para a nossa última reflexão desta série que nós fizemos durante essas quartas-feiras, agora no mês de maio. E o nosso assunto e as nossas considerações foram a respeito do que acontece com os seres humanos depois da morte. E hoje nós vamos concluir as nossas considerações. Este é um assunto deveras importante, intrigante e que mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa curiosidade, nos deixa um tanto perplexos, porque sabemos da ressurreição, da informação sobre ela, mas não sabemos sobre o seu efetivo acontecimento, a sua efetiva ocorrência. Nós temos alguns exemplos de ressurreições que a Bíblia menciona, desses fatos que aconteceram. Mas nós temos fatos que aconteceram. Jesus, por exemplo, faz 3 atos de ressurreição. Ele ressuscitou um filho de uma viúva, conhecida viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou a Lázaro, uma dos fatos ou uma das ressurreições que mais comentário existe, mais informações existe em torno do fato. Mas todas essas ocorrências de ressurreição, elas foram para tornar a pessoa para esta mesma vida, para este mesmo estar aqui, para a mesma vida que ela tinha antes. Agora, quando a Bíblia fala de ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela fala de fatos que acontecerão na ressurreição. Nós não vamos ressuscitar para ser iguais para esta mesma vida. Então é completamente diferente e nós não temos maiores detalhes. Mas sobre a ressurreição de Lázaro, isso o evangelista João escreve no capítulo 11, e é o texto que nós tomamos na abertura deste culto, que fazemos em nome de Jesus. E é uma referência muito bonita. A ressurreição é uma coisa extraordinária que a nossa mente não consegue compreender exatamente com todos os detalhes. Mas o que vai acontecer na ressurreição geral? Mas na ressurreição de Lázaro, nós temos aqui um fato que marcou a vida daquele pequeno lugarejo, uma aldeia chamada Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. Moravam lá Maria, Marta e o seu irmão Lázaro. E Lázaro adoeceu e acabou morrendo. Jesus foi avisado. Depois ele demorou ainda para vir para Betânia. E quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Quando ele ia chegando na cidade, a sua irmã, a irmã de Lázaro, Marta, foi ao encontro de Jesus e aquela frase, aquela afirmação que não podia ser diferente. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E na conversa, Jesus dá a ela uma resposta: seu irmão vai ressuscitar. E ela responde: eu sei
que ele vai ressuscitar, está no capítulo 11, o verso 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então veja só, nós estamos falando da condição do ser humano depois da morte. E Marta responde para Jesus, a sua fé. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso nos faz crer, nos faz compreender que nós não estamos enganados a respeito à ressurreição. A ressurreição é um fato para acontecer no fim dos tempos. E ela cita aqui, Marta cita para Jesus, na ressurreição do último dia. A Bíblia fala disso, fala de morte e de ressurreição. Apenas isso. Mas a Bíblia nada informa a respeito atos realizados pelos seres humanos depois que eles morreram, depois que eles faleceram. Morte e ressurreição. Esses são os dois polos que vão ligar ou religar o homem à vida. Morre, cessa a vida, ressuscita, retoma a vida. Nós vamos então orar e pedir a Deus a sua bênção por este momento de adoração e de reflexão que depois nós vamos discorrer aqui na palavra de Deus. Mas tenha você em mente, muito lindo esse assunto da ressurreição. Embora, como já disse, nós não temos capacidade para compreender o que vem em seguida, porque nós vamos ver depois na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Então, ele faz um longo ali, comentário a respeito como serão os ressurretos, como eles ressurgirão, mas o fato é que será um ato glorioso, o maior espetáculo que a terra já pôde contemplar, que envolve o ser humano, a ressurreição dos mortos. Mas por hora nós vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, é muito bom voltar a refletir e a pensar da Tua palavra. É muito bom ter a certeza que o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. É muito bom perceber a Tua grandeza, a plenitude do Teu poder sobre nós. É muito bom entender que a nossa vida está nas Tuas mãos e o Senhor governa como quer sobre elas. Pai Santo, abençoe este momento de adoração e de comunhão. Cada um dos meus irmãos que estarão me ouvindo durante esses momentos, Teu Espírito Santo seja o agente comum entre nós, para que pela inspiração dele eu possa falar e pela ação dele todos os irmãos que me ouvirem poderão compreender. Dai-nos discernimento na Tua palavra, ensina-nos o que há de melhor para nós. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e o fazemos, ó Deus Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Graças a Deus. Amém. Eu não sou nada, Tu és, não posso nada. Tu pode, hoje eu preciso me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, Tu és, não posso nada. Tu pode, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir.
não posso nada. Tu pode, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim, obedecer. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim, obedecer. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu pode, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós falamos por essas quartas-feiras do mês de maio, nós vimos alguns textos e a gente vem falando a respeito dessa questão relacionada ao que envolve o ser humano depois da morte. Nossa primeira fala, ela se baseou lá na criação. E da criação nós tomamos a informação completa a respeito do ser humano. Qual seja, o ser humano veio do pó. Como o ser humano pecou, disse Deus a ele: ao pó te tornarás. Na criação, na decisão da criação do homem, a decisão foi: façamos o homem à nossa imagem. Foi essa a decisão de Deus. Não há complementariedade na palavra de Deus, nessa decisão dele. Ele não disse, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e depois a gente vai criar um espírito para colocar dentro dele. Ou vai criar uma alma para colocar dentro dele. Da mesma sorte, quando Deus fala da sentença do pecado sobre o homem, do efeito do pecado sobre o homem, Deus vai dizer: você é pó e ao pó você vai se tornar. Deus não diz: olha, você é pó e quando você morrer, o teu pó, o teu corpo, volta ao pó e a tua alma volta a Deus. Até porque nós falávamos lá na primeira quarta-feira, se assim fosse, a morte seria uma tremenda promoção. Aliás, o pecado seria uma tremenda promoção. Porque se o homem pecar, vai para o céu. Então, não tem sentido, menor sentido dizer que ao morrer, alguma coisa se desprende, que sobreviva ao nosso ser e vá para Deus. Falamos isso e fundamentamos isso na criação. Falamos depois de que tudo que foi criado, tudo que foi construído em termos de argumento, em termos de teologia, em termos de crença, em termos de doutrina, em termos de ensinamento, nada foi tomado das Escrituras. Isso veio como crenças que foram aprendidas através de povos pagãos.
de crenças pagãs. Tem um registro que eu devo fazer agora e que penso ser muito importante. Todas as referências de argumentos das pessoas que defendem a ideia de que existe dentro de cada ser humano um ser imortal, que alguns chamam alma, outra hora chama espírito, mas enfim, vamos chamar aqui, convencionar, chamar de alma. Então, que existe uma alma dentro do ser humano que sobrevive à sua morte. Então, todos esses argumentos são baseados, porque tem que ter um fundamento bíblico, senão não daria para ensinar, para criar como doutrina. Então, todo ensinamento doutrinário a respeito à existência da alma que sobrevive à morte do corpo humano são argumentos fundados em textos que apenas fazem referência à morte, mas não são textos que estão explicando a questão depois da morte. Entenderam a diferença? Quando eu pego, por exemplo, quando a Bíblia fala do sábado, o sábado é um sábado. Existem textos na Bíblia que discorrem sobre o sábado. Há informação, orientação sobre como guardar o sábado, o horário que se usa para ter o sábado definido, quando ele começa, quando ele termina, e assim por diante. Assim também em relação à alimentação. Sobre a alimentação que se deve ser administrada para o nosso consumo e aquele que não deve ser administrada em nosso consumo, a Bíblia discorre sobre isso. Existem textos sobre isso, existem instruções sobre isso. E por aí vai. Mas quando se refere à alma, para se argumentar a existência da alma, defender a ideia da existência da alma, que não morre com a morte do corpo, apenas são tomados textos que fazem referência à morte. Mas nenhum texto disciplina sobre esse fato. Não tem nenhum texto. Há um tempinho atrás eu ouvi um padre falando a respeito, os protestantes, dizia ele, os protestantes que supostamente leriam a Bíblia, eles são ignorantes, porque dizem que a questão da alma, ela veio com a cultura grega só depois do nascimento da igreja cristã. Mas há inúmeros textos bíblicos hebraicos, dizia o padre, que ensinam que a crença dos judeus na existência da alma que sobrevive à morte do corpo. E ele citava como exemplo o caso de José. Está lá no capítulo 37 do Gênesis. Quando Jacó foi informado da morte de José pelos seus irmãos, na verdade ele não tinha morrido, mas daquela história que os irmãos contaram, aí Jacó vai dizer assim, lá no finalzinho do capítulo 37, vai dizer assim: eu em tristeza vou viver até descer a meu filho na sepultura. Claro que Jacó estava dizendo que ele ia viver em profunda tristeza pela morte de José até morrer. Ele morreria levando a tristeza pela morte de José. Mas ele não estava dizendo que ele ia morrer e ia se encontrar com José lá no Seol, na cova, não é? Então, veja só, são apenas referências. E o padre vai dizer, não, isso é porque, tá vendo, é a crença de que os judeus criam que depois da morte eles iriam se encontrar. Jacó não estava ensinando nada disso. Ele estava falando de uma situação peculiar, íntima dele. Eu vou morrer em tristeza, vou levar comigo essa tristeza. Apenas isso. Muito bem.
Mas, aliás, com todo o respeito aos irmãos católicos, mas o próprio credo católico faz uma referência bastante interessante. Dentre os creio que o credo traz, tem lá, creio na ressurreição da carne. Com todo respeito, mas a Bíblia não fala ressurreição da carne. Sempre que você lê uma literatura a respeito a essa questão da morte, você vai ver mesmo, eu estou me referindo à literatura bíblica, aí as pessoas insistentemente falam da morte da carne, da morte da carne, a morte física. Esse complemento da morte, essa qualificação da morte, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de morte. A Bíblia fala de morte e ressurreição. A Bíblia não fala de morte da carne. A Bíblia fala de morte do ser humano. E a Bíblia não fala da ressurreição da carne, como o credo católico diz. A Bíblia fala da ressurreição do ser humano. Morte do ser humano, e não simplesmente da carne. Ressurreição do ser humano, e não simplesmente da carne. Não é? Mas antes da gente ir lá para Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, onde Paulo faz uma extensa explanação a respeito dessa questão, eu quero ler para você João capítulo 14. Esse texto, essa promessa de Jesus, essa fala de Jesus, bastante conhecida de todos nós que lemos ou sempre ouvimos falar sobre as Escrituras. Aí Jesus fala assim, olha, aos seus discípulos: não fiquem perturbados em vossos corações. Vocês devam crer em Deus e também devam crer em mim. A vossa crença, a vossa confiança, a vossa certeza, a vossa segurança está em Deus e em mim. Vocês devem confiar em Deus e em mim. Muito bem. E ele vai dizer, verso 2, a casa do meu pai é muito ampla, na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse uma casa ampla, com morada suficiente para receber lá todos vocês, eu teria dito. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que a casa do meu pai é muito ampla. Está escrito, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês lá. Olha, presta atenção no verso 3, no capítulo 14. E se eu for, e esse se eu for, é porque ele estava conversando, era uma forma de dar aos discípulos uma certeza que ele iria, mas não seria já. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Primeiro, uma palavra aqui para os irmãos. Nós falamos na primeira quarta-feira que o ser humano não foi criado para morar no céu. O céu nunca foi designado pelas Escrituras o lugar de morada do ser humano. Agora, como é que Jesus diz que ele iria lá para o Pai, depois de um certo tempo ele voltaria e levaria os seus a nós para estarmos com ele, se o céu não é o nosso lugar? Veja só, irmãos, a gente precisa entender isso à luz de Apocalipse capítulo 20. Nós temos lá em Apocalipse capítulo 20, nós temos a informação sobre o milênio. O ser humano vai para o céu sim, mas não como morada sua. Primeiro, ele vai para o céu só na ressurreição, os que fizerem parte da primeira ressurreição. Eles só vai para o céu depois da primeira ressurreição. E a eternidade não é no céu. A eternidade é aqui, quando o Senhor Deus fizer novas todas as coisas aqui. Então está em perfeita harmonia o que Jesus falou com o que nós falamos
com base lá na criação humana, que o ser humano nunca foi criado para morar no céu. Não há essa referência bíblica. Agora, quando Jesus promete nos levar para a casa do Pai, é apenas por um período transitório. 1000 anos. Depois, se a gente continuar lendo lá Apocalipse capítulo 21, não é? A gente vai verificar Nova Jerusalém, o povo de Deus que desce do céu. A Nova Jerusalém, inclusive, não é aqui, só uma representação, não é? Então nós voltaremos, os salvos voltarão para a eternidade, vai ser aqui sobre essa terra restaurada, renovada, como está escrito lá no Apocalipse, que já citamos em uma nossa fala anterior, quando Deus vai dizer: eu faço novas todas as coisas. Depois que o dragão, o diabo, a antiga serpente for destruída, e o mal e o pecado e a terra for restaurada, então os remidos, os salvos virão para estar aqui. Esse é o propósito. Vamos retomar o propósito lá do Éden. Vamos viver da forma como o Senhor nos criou para viver lá no Éden. Por isso, então, não há nenhuma preocupação. Quando Jesus fala que ir para o céu, não é porque o ser humano vai morar no céu. É só uma temporada. É um período transitório lá. Mas retomando o texto aqui para a nossa reflexão de hoje, então veja só, o verso 3 do capítulo 14 de João: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E eu não sei se você já percebeu o detalhe aqui. Afirma-se que o ser humano, ao morrer, a sua alma sai e vai para o céu. Mas Jesus está dizendo que só vão para o céu as pessoas quando Ele voltar. Diz: olha, eu vou preparar lugar para vocês e depois eu volto para buscar vocês. Se ao morrer o ser humano vai para o céu, então Jesus, ele certamente teria falado alguma coisa diferente aqui. Mais ou menos assim, talvez: e se eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar os corpos de vocês depois. Não. Jesus fala: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Entenderam? Então, assim, morte é a morte do ser humano, como já falamos há pouco. Ressurreição é a ressurreição do ser humano. Não tem ressurreição de corpo, tem ressurreição de pessoas. Não há morte de corpo, há morte de pessoas. Essa história de que apenas o corpo morre, a Bíblia não ensina isso, nunca ensinou. Repito, porque é interessante, irmãos, que a gente esteja atento para a gente não cair em ciladas. A Bíblia sempre ensinou que o homem, pelo pecado, morre. A Bíblia nunca ensinou que o homem, pelo pecado, tem o seu corpo morto. O seu corpo morre. A Bíblia ensina que o homem morre. E a Bíblia ensina que o homem ressuscita. Quando Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 15, há uma descrição, há um comentário, uma abordagem bastante longa. Paulo vai ensinar uma porção de coisas. Porque a ressurreição, como eu disse a princípio, a ressurreição é algo estupendo, maravilhoso, é algo que os nossos pensamentos nem conseguem compreender direito. Mas que há ressurreição, há. E Paulo vai, aí no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que: olha, irmãos, eu estou ensinando para vocês o que eu recebi do Senhor. Já no capítulo 11,
ele já havia usado essa mesma expressão. Eu vos ensinei o que também recebi. Então, essas orientações que Paulo passa, fica muito claro de que ele não simplesmente foi inspirado para poder citar, relatar isso, mas ele deve ter recebido de uma forma mais do que uma simples inspiração. Mas o fato é que ele recebeu do Senhor o que ele nos ensinou. E o que é, nesse caso aqui do capítulo 15, o que é que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu do Senhor a orientação sobre a morte de Jesus. Jesus morreu. O fato da morte de Jesus foi revelado ao apóstolo. E ele passou a viver crendo nisso, porque isso lhe foi revelado. Ele não apenas ouviu informações de outros irmãos que talvez com quem ele conversasse, irmãos que conviveram com Jesus, pessoas da época de Jesus, porque Paulo não conheceu Jesus, ele não conviveu com Jesus. Mas o que ele falava a respeito de Jesus, ele não simplesmente ouviu das pessoas que ouviram Jesus, caminharam com Jesus, estiveram presentes, acompanharam a vida de Jesus. Mas ele diz, olha, eu recebi do Senhor, não é? Que Jesus, segundo as Escrituras, Jesus foi morto. E que segundo as Escrituras, ele foi sepultado. E que segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois, a partir do verso 5 aqui, ele vai dar uma referência, testemunhas oculares, pessoas que viram a Jesus. E essas pessoas que viram a Jesus, a maioria delas, com certeza, se não todas, essas pessoas que ele cita, são pessoas que, quando viram Jesus ressuscitado, essas pessoas puderam conhecer que era ele mesmo. É aquele mesmo com quem eles conviveram e conheceram antes da sua morte. Então ele dá um testemunho aqui firme, de convicção. Olha, Jesus ressuscitou, e para prova que ele ressuscitou, a primeira pessoa para quem que Paulo fala que para quem Jesus se manifestou, ele cita Pedro. E nós sabemos que Pedro, por algumas vezes, se encontrou com Jesus depois da sua ressurreição. E aí Paulo fala, olha, de uma outra feita, ele foi visto por um grupo de pessoas de mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas. Então era muita testemunha, não dava para negar. E o fato de Jesus ter ressuscitado, ele fala tudo isso exatamente para explicar que a ressurreição dos homens, a ressurreição nossa, ela está garantida porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E aqui ele vai dizer que a morte veio por um homem e a ressurreição também veio por um homem. A morte veio por Adão e a ressurreição veio também por Jesus Cristo. Ok? Então, ele faz esse apanhado, ele faz essa abordagem, ele descreve esses fatos exatamente para dar credibilidade ao que ele estava ensinando aos irmãos. E ele estava ensinando sobre a ressurreição. Muito bem. E os versos 24 até o verso 26, ele fala aqui de uma coisa interessante. A ressurreição será quando? No verso 23 ele vai dizer que a ressurreição ela segue uma ordem. Qual ordem? Primeiro Jesus Cristo ressuscitou. E depois
da ressurreição de Jesus, a ressurreição dos justos. Verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus ressuscitou, o testemunho dos evangelistas que falam da ressurreição de Jesus, eles não falam da ressurreição do corpo de Jesus, eles falam da ressurreição de Jesus. No capítulo 28 de Mateus, inclusive, quando a gente lê ali, nós vamos encontrar aquele diálogo, quando as mulheres chegaram naquele sábado à tarde, para ver o túmulo, para dar uma olhada nas coisas por ali, o anjo aborda as mulheres. E eles vão dizer para ela assim, o anjo, ou ele vai dizer para as mulheres assim, eu sei a quem buscais, ele não está aqui. E quando o anjo diz, eu sei a quem buscais, vocês buscam a Jesus. O anjo não disse, vocês vieram aqui para buscar o corpo de Jesus. O anjo disse, vocês vieram buscar a Jesus. Mas ele não mais está aqui, ele já ressuscitou, como ele havia dito. Muito bem, então, a ressurreição é a ressurreição do ser, da pessoa. O anjo, quando fala para as mulheres a respeito de Jesus, o anjo não faz referência ao corpo de Jesus. O anjo faz referência a Jesus. Vocês vieram aqui para ver Jesus, para ver como estão as coisas aqui, mas ele não está aqui mais. E ele não é o corpo dele. Jesus, não estava mais. E Paulo, então, está dizendo aqui no verso 23 do capítulo 15 de Corinto, exatamente isso. Primeiro Jesus, não o corpo dele ressuscitou, Jesus ressuscitou. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, só depois, na vinda de Cristo, é que os justos vão ressuscitar. E não é ressurreição de corpo, é ressurreição dos justos. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque a Bíblia não faz referência à morte de corpo e à ressurreição de corpo. A Bíblia faz referência à morte do ser humano e faz referência à ressurreição do ser humano também. Muito bem. Nos versos 24 a 26, diz, olha, depois da ressurreição vem o fim. Aí a história da humanidade, ela encerra com a vinda de Jesus, não é? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Bom, Paulo vai descrever aqui a respeito da questão da importância dos fatos que vão marcar o divisor da história que será a vinda do Senhor Jesus. Bom, mas se alguém quiser ter dúvida a respeito da ressurreição, aí Paulo vai fazer depois uma série de comparações a respeito dos corpos. Então, veja só, o ser humano, ele é... Tudo isso que Paulo está dizendo aqui a respeito da diferença dos corpos é para dizer que o ser humano vai descer à sepultura num corpo corruptível e vai subir dela na ressurreição com um corpo incorruptível. Não é? E na ressurreição é isso que vai acontecer. Os nossos corpos, os corpos dos salvos vão ser revestidos de glória. Na ressurreição receberemos corpos gloriosos. É o que diz aqui a partir do verso 51. Irmãos, eu digo um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos. Veja só, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. Paulo aqui está
ele está retratando o exato momento da vinda de Jesus. Por exemplo, se Jesus viesse agora, nós estamos vivos. Nós apenas seríamos transformados e arrebatados. Este nosso corpo mortal, este nosso corpo corruptível, que envelhece, que adoece, que morre, ele seria revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Não experimentaríamos a morte. Nós apenas seríamos transformados. E isso vai acontecer com todos os salvos na vinda do Senhor. Como eu disse, se Jesus viesse hoje, nós não experimentaríamos a morte. Seríamos transformados, como disse Paulo aqui, teríamos os nossos corpos transformados. E ele cita mais sobre isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. De novo, irmãos, veja só, a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Paulo não está dizendo aqui, os corpos dos mortos justos ressuscitarão. São os justos que ressuscitarão, o ser completo. Não tem sentido ressuscitar corpo para que as almas que estão lá no céu habitem esse corpo. Esse é um absurdo doutrinário. A Bíblia não tem nenhum ensinamento a respeito disso. E aí Paulo vai dizer, convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, pronto, cessou, é o fim. Aí cumprir-se-á a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. A morte não vai ter mais domínio sobre o homem. Não vai ter mais domínio sobre os justos. Nas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, ele dá uma pequena descrição ali a respeito do momento da vinda de Jesus. Então, e ele vai dizer, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem. Ora, os que já dormem. Então, ele diz, porque os que dormem, Jesus vai chamá-los novamente à vida. Os que morreram, os que dormem, os que morreram, Jesus vai novamente chamar à vida. Agora, uma pergunta que a gente pode fazer para poder buscar solidificar o nosso entendimento. Quem dorme? O corpo ou a alma? O sono é completo. Nós nos desligamos. Desligamos, eu estou me referindo no sentido das coisas que estão à nossa volta. Durante o sono, o corpo repousa. A nossa mente também descansa. No sono, nós descansamos. Quando despertamos, nós nos despertamos nós mesmos. Aquele que ontem dormiu, hoje acorda, é o mesmo que acorda. Por isso, na ressurreição, quem vai ressurgir é o mesmo que morreu. Não é uma parte daquele que morreu que vai ressurgir, mas é o mesmo que morreu, só que vai surgir em corpo glorioso. Não é? Portanto, meus amados irmãos, eu espero que nós tenhamos compreendido isso definitivamente. Então, sempre que acontecer de você ler aquelas frases, aquelas afirmações,
de um familiar carinhosamente se manifesta dizendo: olha, o meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu filho, enfim, quem quer que seja do nosso familiar, então, que tenha falecido, diz: olha, ele está num bom lugar, que Deus o receba. E isso não acontece. O ser humano morre por inteiro. Nós falamos há poucos dias, a palavra morte não exige complemento, ela é total, ela dá a ideia de final. É isso mesmo. E isso não é materialismo, isso é bíblico. Repito para a gente ir concluindo. Diz: olha, a morte é o fim para esta existência. E nós só nos reergueremos na ressurreição dos mortos. Quando a gente lê lá no Apocalipse capítulo 20 sobre o milênio, lá está escrito assim: os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. A gente lê também lá no mesmo capítulo que Satanás será preso, o diabo, Satanás e seus anjos será preso por 1000 anos. E a crença comum é que ele será preso porque ele não vai ter a quem tentar, não vai ter nenhum ser humano a quem ele tentar. Então veja só, ele está preso como? Se o inferno está cheio de gente. Se a tese que afirma que o inferno está cheio de gente, ele continuaria na mesma situação. Satanás será preso exatamente por isso, porque ele não vai ter ação nenhuma para fazer, porque não haverá sobre a face da terra nenhum ser humano vivo. E não há essa de ter inferno cheio de gente, que também a Bíblia não ensina isso. Apenas diz que ele vai ser solto apenas depois da segunda ressurreição. Só depois da segunda ressurreição é que Satanás vai ter com quem se envolver, a quem tentar. Não é? Então, que Deus possa abençoar a todos nós e que nós possamos ficar tranquilos a esse respeito. Todos nós, ao morrermos, nós vamos para o pó da terra. Nossa memória está diante de Deus. E quando Jesus voltar, e só quando Jesus voltar, nós poderemos voltar à vida através da ressurreição, para passarmos 1000 anos com Ele no céu. Depois a segunda ressurreição, morte de todos os ímpios que viveram sobre essa terra, morte e extinção de Satanás e seus anjos. Esta terra será restaurada e o povo de Deus vai morar aqui. Depois, numa vida eterna, sem pranto, sem morte, sem sofrimento, sem envelhecimento, sem dor. É assim que a Bíblia ensina. Tudo que passa disso são cogitações que se busca fundamento em textos bíblicos que não ensinam o que na verdade as pessoas tomam como fundamento para o que eles ensinam, para o que elas ensinam. Que Deus possa nos dar inspiração, discernimento, que o Espírito Santo nos ajude a compreender por inteiro, por completo, a sua santa palavra. Agora nós iremos louvar ao Senhor e em seguida nós estaremos aqui de volta para nós orarmos e rogar a Deus as suas bênçãos sobre nós e sobre todos aqueles que estão precisando. Agora sim, vamos louvar ao Senhor.
humilde pela situação em que estão passando, e nós vamos citá-los para a nossa oração. O irmão Matheus Fernandes, nosso operador da mesa aqui, pede que oremos em favor do seu tio, Humberto Merlin, o Merlin, como é bem conhecido aqui na cidade, Covid. O irmão Gilson Mariano, diácono da Igreja Batista em São Paulo, ele pede para que oremos em favor da primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto. Semana passada, seu pastor Edevaldo Rodrigues, faleceu vítima da Covid. E ele pede para que nós apresentemos a primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, aquela greia, aquele corpo de adoradores, e também orarmos em favor da família do pastor Edevaldo Rodrigues. A irmã Selma Souza também pede que nós oremos em favor da sua família. Nós vamos orar sim, irmã. A diaconisa Lloyd lembra para que nós oremos em favor do irmão Amarildo Laveso. Nós estamos orando todos os dias às 9 horas da noite, junto com a família. Estamos orando em favor da recuperação dele. Também tem uma amiga da Paulinha, nossa sobrinha, a Letícia, que já há dias também tem passado por uma situação bastante difícil, grave, um quadro grave de Covid. A Letícia, vamos orar também por ela. Orar também por um amigo do nosso familiar, da irmã Gidel, e nós devemos orar pelo Luiz, não é? Ela pede que nós oremos por essa pessoa. Orar também pelo diácono Nilson. As informações que nós temos é que, graças a Deus, hoje ele retornou para casa, está se recuperando, mas ainda bastante frágil, e vamos orar para que Deus complete a sua restauração. O presbítero Elton Passerini Ferreira também pede que oremos por um amigo dele, Kleber Lustre, Covid, está entubado, eu creio que seja Covid. Que Deus tenha misericórdia e limpe os seus pulmões e lhe traga cura. Não é? É o pedido feito pelo presbítero Elton Passerini Ferreira. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por outras mais que nós conhecemos, que sabemos que está fragilizada porque está nesse estado de doença, tanto pela Covid quanto por qualquer outra causa. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Vamos orar pela igreja. Nós estamos trabalhando para nos termos o nosso retorno, e estamos esperando da misericórdia de Deus e a segurança necessária para nós podermos retornar nos nossos cultos presenciais. É um anseio de todos nós e devemos colocar isso como a nossa oração diante de Deus. Por esses pedidos e por tantos outros mais que buscam de Deus socorro, nós vamos orar. Senhor Deus, eu oro agora, no nome de Jesus. São todas estas vidas, são muitas delas que pedem as nossas orações. Pessoas fragilizadas porque a doença chegou até elas. Pessoas que estão enfraquecidas porque a doença minou a força delas. Pessoas que estão angustiadas, que estão tristes, pessoas que estão em sofrimento. Ó Deus, visita cada uma dessas pessoas. Esses nomes que nós citamos, Espírito Santo, manda teu anjo lá, levar uma mensagem, levar ânimo, que o organismo dessas pessoas que estão recebendo o tratamento possa responder ao tratamento. Cuida para que essas pessoas mantenham-se equilibradas emocionalmente, que elas possam permanecer firmes, confiantes, que o Senhor possa lhes dar a resistência psicológica, física que elas precisam para o tratamento ser eficaz. Olha, meu Deus, pelo medicamento que está sendo administrado, em nome de Jesus, que faça efeito na vida de cada pessoa.
Olha por aquelas pessoas também que não é Covid, que o seu sofrimento não é por nenhuma outra doença do corpo, mas pessoas que estão angustiadas, entristecidas, pessoas que estão à beira de um ambiente de muita tristeza. Pai, cuida dessas pessoas e retira elas deste ambiente, traga elas a vida normal, que todas tenham ânimo, tenham disposição, tenham coragem e viva para te servir. Meu Deus, a igreja que se prepara para o retorno dos cultos presenciais, nossas atividades, prepara-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Não nos deixe cair em descrença, em desânimo, mas segura a nossa mão firme e nós possamos logo mais estarmos juntos, bendizendo o Teu nome, testemunhando da Tua presença e promessa sobre nós. Abençoe os irmãos da Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto. Eles perderam o seu pastor. Senhor, console os corações, abençoe para que ninguém se perca, para que ninguém se desvie com essa perda, mas que eles possam se manter firmes no propósito de servir. A família desse pastor também receba o consolo do céu. Assim console todos nós, os nossos corações. Visita-nos a cada momento. É o que nós te pedimos, agradecendo, sabendo que o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus oramos e por Ele nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estaremos nos despedindo, agradecido a todos que nos acompanharam nesta noite e rogando a Deus que a bênção dele esteja sobre todos e que seja uma noite de paz e amanhã um novo dia possa nos chamar para as nossas obrigações que teremos certamente para desempenhá-las amanhã. Vamos inclinar a nossa cabeça para sermos despedidos. Que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito permaneça com todos nós e com todos os Teus filhos, hoje e para sempre. Amém.